Oi, gente. Eu me chamo Ana Cláudia, sou casada com o Carlos, tenho 2 filhos, o Gabriel de 3 anos e o Rafael de 5 meses. Sou dentista, especialista em ortodontia. Eu vim de Pernambuco aos 17 anos para o Rio de Janeiro, com sonhos e objetivos de ter uma vida melhor e também poder proporcionar uma vida melhor para os meus pais. Em 2007 eu trabalhei como caixa de supermercado e em 2009 até por volta de 2012 eu trabalhei como auxiliar de dentista. Depois saí do consultório e fui trabalhar numa loja no shopping como caixa também. Em 2013 eu consegui passar com muito esforço e sacrifício na prova do FIES e assim consegui realizar um grande sonho que seria de fazer uma faculdade. Então, eu iniciei a faculdade, continuei trabalhando na loja, só que no quarto período iria começar as aulas integral, de manhã e tarde. E aí eu tinha que sair da loja porque eu não ia conseguir dar conta de conciliar os horários da faculdade junto com a loja. E esse momento para mim foi muito difícil, porque eu me vi perdida, sem saber o que fazer, sem saber como que seria para arcar com material, com passagem, com alimentação, porque meus pais não tinham condições de me ajudar e eu precisava de um trabalho. Então, graças a Deus, eu consegui um trabalho numa confeitaria muito famosa aqui do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava os sábados, domingos e feriados, de 10 da manhã às 8 da noite, para conseguir custear todas essas despesas que eu tinha com a faculdade. E em 2017 eu consegui realizar 2 grandes sonhos que eu sempre tive. O primeiro foi casar na igreja, ter uma festa de casamento. E isso aconteceu, foi muito legal, foi muito marcante, foi um momento assim muito especial na minha vida. E logo em seguida, nesse mesmo ano, eu consegui me formar na faculdade. Foi uma festa assim muito bonita, foi um momento de muita emoção. Meus pais vieram, estiveram presentes tanto no meu casamento quanto na minha formatura e foi assim um momento de grande realização para todos nós. E aí, naquele dia da formatura, né, passa um filme assim na nossa cabeça. Eu chorava, agradecia muito a Deus, porque por muitos momentos eu achei que não iria dar conta, que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir comprar os materiais. Enfim, foram muitos momentos de luta, mas graças a Deus eu consegui concluir a minha tão sonhada faculdade de odontologia. Logo depois que eu me casei, eu quis iniciar na academia, iniciar os treinos para começar a me cuidar, só que eu ainda estava na faculdade. Então, eu não conseguia conciliar a carga puxada, a carga horária puxada da faculdade, junto com as coisas que eu tinha que fazer em casa, mais o trabalho que eu trabalhava na confeitaria, né? Fora as provas, os trabalhos, enfim. Então, eu iniciei a fazer exercício, só que logo em seguida eu parei por conta que era muito cansado. Eu tinha condução, um ônibus para ir para a faculdade, demorava por volta de 1h30, 2 horas. O retorno também era por volta desse tempo, muitas vezes em pé, com a mala muito pesada de material, então era muito cansativo. Eu chegava em casa só queria descansar, não tinha força, não tinha ânimo para fazer nada. E aí sim, depois de formada, com a vida um pouco mais tranquila, eu comecei a cuidar mais de mim, a me exercitar mais, a procurar, né, a ter uma maior qualidade de vida. No final de 2018, eu dei mais um grande passo na minha vida profissional, quando eu entrei na especialização em ortodontia. E em 2019, março de 2019, eu descobri que estava grávida. Foi um momento assim de muita felicidade para mim e para o Carlos, para toda a nossa família. E a gente recebeu essa notícia com grande alegria. E aí, durante a gravidez, eu continuei trabalhando, fazendo a especialização e também treinando. Nos primeiros 4 meses, né, eu senti muito enjoo, eu sentia uma fadiga muito grande, muito cansada, eu vomitava bastante, então foi um período que eu treinei menos. Mas eu sabia da importância do treino, tanto para mim quanto para o Gabriel, né, para o meu bebê. Então eu continuei treinando sempre que pude. Após o 4º mês, foi que aí que eu comecei a me sentir melhor. Eu comecei a ir todos os dias para academia. Então eu treinei, né, durante toda a gravidez até o dia de ir para a maternidade. No dia que eu fui para a maternidade para ter o Gabriel, onde eu estava? Na academia.
Por sorte, a minha prima estava comigo na academia, então ela agilizou tudo, pegou nossas malas e nós corremos para a maternidade. Ele chegou no dia 28 de novembro, às 4h04 da manhã, para nos trazer assim, uma alegria, uma emoção, uma felicidade inexplicável. Após o nascimento do Gabriel, a minha vida e minha rotina mudou assim totalmente, né? Eu vinha de uma rotina de trabalho que eu trabalhava todos os dias e depois que ele nasceu, eu tive que parar e ficar apenas cuidando dele. Então foi um momento que eu tinha que estar cuidando dele de forma integral. E isso para mim, né, me impactou muito, né? A gente que é mãe de primeira viagem, todo muito novo, a gente muito inexperiente, sem saber o que fazer. Então, por muitas vezes eu chorava demais, eu achava que não ia dar conta. Nesse período, eu não tinha ainda liberação para treinar, né? Então, foi um período assim mais difícil para eu conseguir conduzir e conseguir me adaptar. Passado esse período e com a liberação médica, por volta de 60 dias, ela me liberou para eu voltar às atividades físicas de forma mais devagar, lenta, sem muita carga. E aí foi quando eu voltei, fazia caminhada, fazia alguns exercícios na academia, né, com pesos mais leves, treinava, fazia alguma atividade física em casa. E aí foi quando eu comecei a me sentir melhor. Então, a partir desse momento que eu voltei a treinar, eu já conseguia me sentir mais ativa, mais viva, eu conseguia me olhar no espelho, eu conseguia botar uma roupa legal, porque eu conseguia sentir dentro de mim os efeitos e benefícios da atividade física. E aí, um pouco mais adiante, o que é que vem? A pandemia. Né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, foi aquele alvoroço, a gente não sabia o que tinha que enfrentar pela frente. O Gabriel tinha apenas 3 meses quando o boom, né, aconteceu. E aí mais um momento, né, de desespero. A gente com a criança pequena em casa, sem saber o que fazer, como seguir. E no primeiro momento a gente ficou meio paralisado, mas em seguida a gente viu que tinha que caminhar, tinha que continuar. Então, a gente não podia ir mais para lugar nenhum, a gente ficou totalmente isolado dentro de casa, mas eu não deixei de me cuidar. Nesse período eu também fazia atividades físicas em casa. O Carlos, para quem não sabe, é profissional da educação física, então ele me passava os treinos. Muitas vezes o Gabriel foi o meu peso, né, para agachar, para fazer algum exercício. Então, durante a pandemia eu também não fiquei parada. E aí, mais uma grande surpresa na minha vida aconteceu em 2022. Em março de 2022 eu descobri que estava grávida do meu segundo filho, o Rafael. Não foi planejado, mas assim a gente ficou muito feliz com a chegada de mais um filho, com mais uma bênção que Deus confiaria a nós. E aí na gravidez do Rafael foi tudo mais tranquilo, mais leve, porque eu já treinava, eu já sabia por onde ir, né? Então eu continuei treinando, fiz tudo aquilo que precisava ser feito para que tanto eu quanto o Rafael tivesse benefícios, né, com a atividade física. Então eu treinei durante toda a gravidez também e tive ele no dia 11 de dezembro de 2022, de um parto normal, super natural, sem nenhuma intervenção médica. O segundo puerpério foi um pouco mais difícil em questão de adaptação, né? Porque eu tinha uma criança de 3 anos em casa que queria o tempo todo minha atenção, eu tinha um bebê pequeno para cuidar, eu tinha a rotina da casa toda para demandar e estava vivendo ainda um momento bem difícil na minha vida, que foi a perda da minha prima. Então, essa fase para mim foi um pouco mais difícil, né? Precisou de um pouco mais de organização, mas eu consegui colocar rotinas, eu consegui adaptar. Muitas vezes, né, não foi fácil, muitas vezes eu chorava demais, ficava desesperada, achava que eu não ia dar conta porque o cansaço era muito grande. O tempo que eu precisava estar dormindo para descansar e repor as energias, eu estava com o maiorzinho, né, dando um pouco de atenção. Mas aí o pós-parto passou, né, após 45 dias, por ter sido um parto normal, a minha médica liberou para eu voltar à atividade física. Iniciada a atividade física, eu já voltei a me cuidar, passava uma maquiagem no rosto, colocava uma roupa melhor e conseguia, né, ter foco. Gente, não vá achando que é fácil, tá? Eu tenho uma rotina muito corrida. Eu trabalho, eu atendo os meus pacientes de ortodontia, eu tenho 2 filhos para cuidar,
tenho que fazer comida, cuidar da casa, do esposo e todas as obrigações, né, de nós que somos casadas e profissionais. Então eu tenho uma rotina muito corrida, mas eu sempre priorizei por cuidar de mim, porque se eu não estiver bem, né, eu não consigo cuidar de ninguém. Então sempre tirei um tempinho para cuidar da minha saúde. Então é assim que eu conduzo os meus dias, que eu consigo cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu esposo, né? Um pouco de rotina, de organização e priorizando a mim, né? Porque, como eu falei, nós mulheres somos os pilares, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar para a gente conseguir cuidar dos nossos.